hoje pela manhã. Êxodo capítulo 20, é o texto que nós vamos ler aqui novamente. Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Antes da nossa leitura, irmãos, eu louvo muito a Deus pela nossa diretoria aqui da igreja, que com muita responsabilidade, com muito temor, tem acompanhado de perto, né, essa questão do Covid. O Arnaldo, Marilane, a Lê, o Jimmy, estão sempre em contato com as autoridades, né? O Arnaldo nos passou agora que a situação no estado de Goiás é muitíssimo grave, é mais grave do que a gente fica sabendo, está percebendo. Todos os leitos estão ocupados, não é isso, Arnaldo? Não tem leito mais. Então, nós temos que continuar orando, continuar vigiando, vigilantes, né? Graças a Deus, alguns pegam a virose, são infectados e não sentem absolutamente nada, mas é uma loteria, porque outros pegam e ficam muito mal, são sintomáticos, né? E vivem momentos terríveis e muito difíceis. Então, nós estamos procurando, né, cuidar, zelar aqui nas nossas reuniões, né? E não estamos liberando ainda as atividades das crianças, até por força do decreto. Estamos cuidando dos nossos idosos também, né, para que tenham mais cuidado. É um grupo de risco, aqueles que têm comorbidades, não só aqui na igreja, mas por onde quer. Arnaldo está dizendo que amanhã sai um decreto municipal, já saiu hoje. A partir de amanhã nós estamos saindo da matriz leve para a moderada, ou seja, agravou a situação, ela ainda não está terrível, né? Mas a tendência é de ficar. Por isso, conversando com o Jorginho, nós estávamos com uma vigília marcada para toda a igreja no dia 26 de fevereiro, e nós não vamos fazer essa vigília, não vamos fazer ajuntamentos. Nós vamos manter as nossas reuniões da forma como estão sendo. Nós estamos tendo a reunião de oração aqui na sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite, às 22 horas, nós temos oração aqui na igreja. Todo domingo, 6 horas da manhã, nós temos intercessão. E todos os dias da semana, de segunda a sexta, de segunda a domingo, nós temos oração aqui às 7 da manhã. Então, os irmãos que quiserem, podem vir, os cuidados são tomados, mas essa vigília nós não vamos fazer para não ajuntar muita gente e vamos mantendo os irmãos informados. Algum irmão que já chegou ou que se vier a chegar mais tarde um pouquinho, encontrar o portão fechado, é porque nós temos uma quantidade limite de pessoas que podem adentrar aqui ao nosso templo. Então, você vai entrando, vai medindo temperatura, recebe uma fichinha, higieniza as mãos, passa ali pelo corredor, tem ali a plataforma também para higienizar os seus pés. Aqui, né, tem também as locações separadas, tudo isso para poder manter a boa ordem e cuidar dos irmãos também. Então, se alguém chegar e o portão já estiver fechado, é porque já completou a quantidade de pessoas. Nós estamos orando, né, e pedindo a Deus para logo a gente conseguir liberar o nosso espaço ali do novo templo, aí a gente consegue colocar mais gente para a glória de Deus. Amém? Mais alguma coisa, Arnaldo? Acho que está ótimo, né? Irmãos, Silvio, os demais. Os nossos PGs não estão acontecendo presencialmente, os nossos pequenos grupos, eles estão acontecendo remotamente. Cada líder, no dia da sua reunião, ele envia um link da plataforma Zoom e você pode acessar e pode participar. Não é o ideal, mas é o melhor que nós temos para o momento.
E eu fico feliz, porque depois de cada reunião, os líderes, né, colocam lá no nosso grupo em ação, mostrando como que foi a reunião. Eu achei interessante que essa semana o grupo lá do Ricardinho, o pequeno grupo do professor Ricardo, eles fizeram uma reunião para os adultos online e fizeram um para os adolescentes e crianças, né? Então, meus queridos líderes, vale toda a criatividade nesse momento, né, para poder estar colocando as crianças também para participarem. Então, é isso aí, vamos continuar cuidando, orando, vigiando e cuidando. Êxodo capítulo 20 é o texto que nós vamos ler nessa noite, eu gostaria que você acompanhasse. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É o que nós chamamos dos 10 mandamentos, a lei de Deus. E hoje nós estudamos aqui por um longo período com a participação de muitos irmãos, participações abençoadoras, perguntas que nos ajudaram cada vez mais a esclarecer o tema. A lei de Deus, ela é universal e ela é absoluta. Quando nós dizemos que a lei de Deus ela é absoluta e ela é universal, nós queremos dizer que ela não se limita a espaço e ela tampouco se limita a tempo. Ela é a lei de Deus. Ela serviu para Israel, a lei moral de Deus, e ela serve para nós até os dias atuais. Ué, pastor, mas nós não somos crentes, nós não somos judeus, nós somos gentios, não estamos nós livres da lei? De forma alguma, irmãos. Esse princípio, essa moralidade da lei, ele é absoluto, ele é universal e ele se aplica a todos os tempos como a moralidade que Deus exige do seu povo. Como cristãos, nós não dependemos da lei para a nossa justificação.
Nós não dependemos da lei para ser justificados, porque por obras ou por prática da lei ninguém conseguiu e jamais conseguirá ser justificado. Mas nem por isso essa lei ela foi anulada, ela foi abrogada, ou ela não vale mais para os dias atuais. Ela continua sendo a lei de Deus, a lei moral de Deus. Os 3 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus de todo o nosso coração. Tratar a Deus e relacionar-se com Deus da forma como o Senhor é digno, da maneira como a Bíblia nos apresenta. A Bíblia Sagrada nos apresenta o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o grande El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, um Deus Santíssimo, onde não há nele nem trevas, nem sombra de variação, nem absolutamente nada capaz de manchar a sua santidade. O nosso Deus é um Deus santíssimo. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos que relacionar com Ele na perspectiva dessa santidade, desse Deus santíssimo, com todo o temor que nós temos por Ele. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nem um Deus, nada, absolutamente nada, que se oponha ou que faça oposição a Deus. Nimrod, diz a Bíblia, que foi um grande caçador diante do Senhor. A expressão ali é que Nimrod, ele cresceu de tal forma e de tal maneira que ele fez face a Deus. Ele se comparou a Deus, ele quis ser Deus, ele quis ser igual a Deus. Então, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, além de estar presente o fato de que Deus não aceita a ideia do politeísmo, de outros deuses, porque há um só Deus e somente um Deus, nada, absolutamente nada, pode ser colocado na mesma medida ou face a face com Deus. Não farás para ti imagem de escultura. A idolatria é uma ofensa a Deus. A idolatria, como nós explicamos aqui hoje de manhã, ela desumaniza o ser humano. Porque todas as vezes que o ser humano coloca a madeira, coloca o metal, coloca a terra acima de si mesmo, ele está se diminuindo e se desumanizando. Quando o ser humano se prostra diante de uma obra das suas próprias mãos, coisa criada por ele mesmo, ele está se desumanizando. Na cadeia de criação de Deus, nós temos lá os anjos, o ser humano, a natureza viva e a natureza matéria que não tem vida. Agora, como pode um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, que expressa em si a imagem de Deus, que é a coroa da criação de Deus, de repente pega a madeira, pega o metal e se curva diante dessas coisas? É uma forma de não entender, não compreender a sua posição em Deus e aquilo que é em Deus. É uma desumanização. Por isso que em todos os ambientes idolátricos, preste atenção nisso, em todos os ambientes idolátricos vai estar presente essa desumanização e, consequentemente, muitas aberrações.
Porque quando o ser humano se desumaniza, ele também dá espaço a aberrações. E aberrações que não vale a pena citar aqui nesse momento. A única coisa que eu queria pontuar é o que o apóstolo Paulo diz, que a avareza é também uma forma de idolatria. O Senhor Jesus, quando ele falou sobre o dinheiro, ele personificou o dinheiro. Então, o dinheiro não é uma coisa tão neutra quanto nós imaginamos. Nós imaginamos assim, não, o dinheiro é neutro. O problema é a motivação, o problema é a forma como eu me relaciono, é a forma como eu uso o dinheiro. Está correto. Mas quando o Senhor Jesus dá nome, identidade, personifica o dinheiro, chamando-o de mamon, dando-lhe uma identidade personalizada, mamon, o dinheiro, a riqueza, passa a ser um ídolo, passa a ser um ente espiritualizado. Então, por trás do dinheiro, esse apego ao dinheiro, né, está uma divindade maléfica, um ente maléfico, né, um ente demoníaco chamado Mamon. Mamon tem sido a idolatria de muitos crentes nos dias atuais. Os crentes enchem o peito e criticam os outros por não serem idólatras. Não temos ídolos, não nos curvamos diante de ídolos, mas eu estou para ver gente mais materialista do que os crentes. Gente mais amante do patrimônio e do dinheiro do que os crentes nos dias atuais. Mamon é um ídolo, Mamon é uma divindade, e o apóstolo Paulo disse que a avareza é uma forma de idolatria. E nós personificamos o dinheiro, nós personalizamos o dinheiro quando nós falamos assim, o dinheiro não aceita o quê? Desaforo. Ora, quando eu digo que o dinheiro não aceita desaforo, eu transformei ele num ente, eu transformei-o num ser, eu personalizei, eu lhe dei identidade, eu lhe dei sentimento. Por isso que Mamon, a avareza, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é também uma forma de idolatria. É muito bom a gente andar com o Senhor, porque à medida que nós andamos com Deus, nós vamos aprendendo muitas coisas, não é? E me permitam compartilhar, porque Deus me deu esse entendimento. Eu cheguei em Anápolis no ano de 1988, finalzinho de 88, iniciando o ano de 1989, vindo de Belo Horizonte. Eu estava 4 anos sem trabalhar, só estudando, mais quebrado do que arroz de terceira, sem eira nem beira, sem lenço, sem documento, namorando há 4 anos com a dona Márcia. Meu sogro e minha sogra, graças a Deus, nunca me pressionaram, nem a Márcia também, mas eu, como um servo de Deus, como um cristão, me sentia pressionado. Comecei a trabalhar, e a porta que Deus abriu para mim naquela ocasião foi lecionar, foi dar aula. Graças a Deus, o meu currículo permitiu isso, há quase 30 anos atrás, né? Eu fui dar aula na UEG e fui dar aula na Unievangélica também, começando a vida, sabe assim, a contas gotas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para a Márcia e falei assim, Márcia, depois de 4 anos, caminhando para o 5º ano de namoro, já não dava mais para esperar, né? Tinha que resolver. Márcia, você quer se casar comigo? Quero. Mas então já vou te avisar. Eu não tenho dinheiro.
eu não tenho dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro, e o objetivo da minha vida não é ganhar dinheiro. Sem saber, naquele momento, Mamon exercia uma pressão muito grande sobre mim. E na minha inocência cristã, graças a Deus, Deus me levou a falar as coisas certas. Olha, Márcia, eu não sou servo de Mamon. Mamon não sorri para mim com facilidade. E eu também não quero o sorriso de Mamon. E eu também não vivo em função de Mamon. Se você quiser casar comigo, é na fé e na dependência de Deus. É assim. E começamos, então, a planejar o ano de 1989 para casarmos em 1990. E, meus queridos irmãos, Mamon é terrível. Ele judia da gente. Mamon maltrata a gente de uma forma que um crente, um servo de Deus, tem que ter muito cuidado com Mamon, porque senão você fica prisioneiro dele. Muitos crentes são prisioneiros de Mamon, amarrados, aprisionados pelo Mamon. E começamos, então, a planejar. Dinheirinho, né? Mamon ali, o dinheiro contadinho, difícil. Marcamos o casamento para janeiro de 1990. Naquela época, era governador do estado de Goiás, o senhor Henrique Santilo. Lá para o mês de setembro, outubro, ele parou de pagar os funcionários públicos. Eu era funcionário da UEG. Imagina, precisava daquele orçamento, casamento marcado para janeiro, setembro não veio o salário, outubro não veio o salário, novembro não veio o salário, dezembro não veio o salário, 1º de janeiro não veio o salário de setembro, nem de outubro, nem novembro, nem dezembro, nem o 13º, 1º de janeiro, casamento marcado para o dia 13 de janeiro. Dia 1º eu fui no banco, dia 2 eu fui no banco, dia 3 eu fui no banco, dia 4 eu fui no banco, dia 5 eu fui no banco, o Mamon soprando no meu ouvido, me oprimindo, eu preciso desse dinheiro, como é que eu vou casar, a viagem que eu vou fazer, está tudo marcado, como que eu vou fazer? Dia 12, sexta-feira de janeiro de 1990, acho que eu fui umas 15 vezes no banco. Acho que eu não orei tanto na minha vida. Deus, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aquela fé piedosa, não, Senhor, em nome de Jesus vai chegar. Fui lá, 4 horas da tarde, cerrando as cortinas, digitei os numerozinhos lá, saldo 0. Não chegou. E como diz o brasileiro, estou ferrado, estou perdido, como é que eu vou fazer? No dia do casamento, no sábado, vieram 2 colegas da faculdade, meus colegas de faculdade, que não eram crentes e que não sabiam da minha situação. Eles chegaram para mim de manhã, no sábado, iam ser meus padrinhos de casamento, me entregaram um envelope e disseram, mestre, isso aqui é o presente dos seus professores e dos seus colegas da faculdade. Eu, muito obrigado. A hora que eu abri o envelope e passei o dedo, tinha dinheiro lá, que era praticamente a quantidade que eu tinha que receber ao longo daqueles meses que eu não havia recebido. Quem manda na nossa vida não é Mamon. Naquele momento eu não entendi, levou 30 anos para eu poder entender. 30 anos depois, hoje que eu estou entendendo.
Hoje que eu estou compreendendo que eu não precisava ficar ansioso, porque quem governa a minha vida não é Mamon. Quem governa a minha vida é o Senhor. Quem governa a minha vida é o Senhor, não é o dinheiro, não é o orçamento, não é o que eu ganho, o que eu deixo de ganhar. Quem governa a minha vida é o Senhor. Eu tenho um Senhor, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e alegrar o outro, ou nós servimos ao Senhor e confiamos nele como Deus da nossa vida, de todo o nosso coração, ou então nós estamos subjugados a Mamon. Deus ilumina o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, porque nós estamos lendo e não estamos entendendo. Não é Mamon que governa as nossas vidas. É óbvio, nunca fui irresponsável, muito pelo contrário, com base na palavra de Deus, procurando administrar da melhor forma possível, mas não é Mamon que governa a minha vida e eu não estou subjugado a Mamon. Eu estou sujeito ao Senhor Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Chegou agora a época, né, de nós sairmos de férias. E eu comecei a olhar os lugares para a gente ficar. E cada lugar mais caro do que o outro. E eu me peguei num devaneio. Eu me peguei imaginando, nossa Senhor, se eu tivesse tanto de dinheiro, eu queria alugar aquele lugar assim assado, para eu poder ficar alguns dias com a minha família. E fui, no imaginário, no devaneio, de repente eu acordei. Espera aí, não é Mamon que define as suas férias. Não é Mamon que dá um lugar para você ficar. Eu falei, é o Senhor que dá um lugar para eu ficar. E comecei a orar. E todas as vezes que vinha no meu coração aquele apego, aquela necessidade ao dinheiro, eu começava a orar e dizer, Senhor, é o Senhor quem governa a minha vida. É o Senhor quem vai me dar um lugar para eu ficar. É o Senhor quem dirige a minha vida, e o lugar que o Senhor vai me dar é o melhor lugar, porque ele vai vir do Senhor, e não vai vir do dinheiro, não vai vir da minha escolha, não vai vir das minhas possibilidades, não vai vir de Mamon, vai vir do Senhor. E comecei a orar, irmãos, comecei a orar na dependência de Deus, dizendo para Deus, Senhor, quem define a minha vida, quem dirige a minha vida, quem faz as coisas acontecerem na minha vida é o Senhor. Estava pensando de ir de carro e, de repente, pesquisando, achei as passagens de avião, que era mais barato do que se eu fosse de carro. E ansioso, mas orando, dependendo de Deus e pesquisando, olhando, achei um lugar que era a metade do preço que estava sendo cobrado. Eu falei, é o Senhor, é aqui, é nesse lugar que nós vamos ficar. Não vi, não sei, mas eu sei que é o lugar que o Senhor tem para nós. Porque não é Mamon. Enquanto você não se libertar de Mamon, você vai ser um prisioneiro e não vai vivenciar o descanso de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Ah, pastor, então nós vamos viver pela fé irresponsavelmente. Não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo diz que nós temos que trabalhar, quem não trabalha que também não coma. Digno do seu salário é o trabalhador. Então nós trabalhamos, nós ganhamos, nós fazemos o orçamento, nós administramos, mas Mamon não nos oprime. Mamon não governa a nossa vida, porque isso é idolatria. Amém, meus irmãos? Isso é idolatria. Nós vivemos pela fé, nós vivemos na dependência do Senhor, nós vivemos dirigidos e conduzidos pelo Senhor.
Nós não dependemos de um plano de saúde para ser bem tratados. Nós dependemos do Senhor. Ah, não, então não vou ter um plano de saúde? Não, de jeito nenhum. Se você puder, faça. Tomara que não precise. Mas não fica preso a isso. Não fica grilhoado a isso. Porque nós temos o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, a idolatria, o ponto alto da idolatria para a igreja, para nós hoje, é a questão da avareza, o avaro, o apegado ao dinheiro que, sem saber, acaba sendo escravo de Mamon. Eu não quero ser escravo de Mamon. Eu não quero servir a Mamon, eu quero ser escravo de Jesus. Eu quero ser servo do Senhor Jesus. Como nós ouvimos o pastor aqui falando, é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus, Ele governa a nossa vida. E um dia, eu estava assim, muito triste, muito abatido. Deus o sabe. Muito, 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 muito. E eu coloquei os meus joelhos no chão e eu comecei a orar. E lembrei-me do profeta Elias. E ouvi claramente o Senhor dizendo: você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A sua vida, os seus dias estão plenamente nas mãos do Senhor. E quando chegar o seu dia, a carruagem do Senhor que buscou Elias, ela virá te buscar. É assim, irmãos. O nosso Deus é o grande Deus, é um Deus vivo. Por isso que nós não podemos colocar outras coisas que façam face a Deus. Nem a nossa vida, nem o nosso eu, nem o nosso dinheiro, nem o nosso bem-estar. Ele é o Senhor acima de todas essas coisas. Esse é o princípio que resume esses 3 mandamentos. Amar ao Senhor de todo o coração, confiar no Senhor de todo o coração, fazer do Senhor, de fato e de verdade, o Deus das nossas vidas. Não deixe o dinheiro te oprimir, não deixe o orçamento te oprimir, não deixe o Mamon montar no seu cangote. Ele é uma divindade. Ele é personalizado. É uma entidade, muito mais do que neutra, possui pessoalidade. Cuidado. Porque nós podemos não ser pegos na avareza da madeira, da prata, do gesso, mas nós podemos ser aprisionados pela sutileza de Mamon. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, meus queridos irmãos, usar o nome de Deus para validar uma má atitude, usar o nome de Deus para se beneficiar, é vexatório. Além de ser imoral, antiético, é vexatório. Chegar num lugar, chegar no comércio de um irmão e falar: olha, eu sou crente, sou um servo de Deus, então você vai fazer um preço melhor para mim. Que vergonha, gente. Usar o nome de Deus, o bom nome de Deus, a graça de Deus, para tirar proveito do outro. Olha, eu sou crente, eu sou irmão, e você é crente, é irmão, então você tem que votar em mim. Oh, Jesus, para quê? Usar o nome de Deus para se beneficiar.
usar a graça salvadora do Evangelho para proveito próprio, usar o nome de Deus. Eu juro por Deus. Jesus falou: olha, não jure nem por um fio da sua cabeça, do cabelo da sua cabeça. Não jure por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jure em nome de Deus. Mas a sua palavra seja sim, sim, não, não. Agora, cá para nós, né, para brasileiro, a coisa mais difícil do mundo é falar não. Eu sou brasileiro. O povinho escorregadio. Estou lendo agora uma obra de um antropólogo muito conhecido, né, que estuda a cultura brasileira, Roberto da Mata. Eu comprei o livro no aeroporto, o título do livro é Você Sabe com Quem Você Está Falando? A partir disso, ele vai estudar as raízes do comportamento do brasileiro. E ele diz que tem um fator interessante no brasileiro, que o brasileiro, quando não sabe, ele não tem a coragem de falar que não sabe. Enquanto que o americano, por cultura, quando o americano não sabe, ele diz, eu não sei. E o brasileiro, quando não sabe, ele prefere embromar, porque tem vergonha de dizer, acha que vai se diminuir dizendo que não sabe. E muitas outras coisas, por aí vai. Mas um crente, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E para validar a nossa palavra, não precisamos usar o nome de Deus. É usar o nome de Deus em vão. E por aí vai, meus queridos. O sábado como descanso, não é o dia do sábado, o dia sábado, na sequência de quinta, sexta, sábado e domingo, não. É um dia de descanso, para lembrar que Deus é o Criador, para lembrar que Deus é o provedor. Quando o povo descansava, era para entender que a provisão vinha de Deus. Tem crente que não descansa. Não estamos fazendo apologia da preguiça que a palavra de Deus condena. Mas o salmo, tão citado aqui por mim nas apresentações e nos casamentos, Salmo 127, inútil é levantar de madrugada, trabalhar até altas horas da noite, porque aos seus amados ele dá o pão de cada dia até enquanto eles estão dormindo. Glória a Deus. Glória a Deus, crente ansioso, perturbado, agoniado, acorda de noite para cuidar dos negócios, preocupado com o que vai acontecer. Meu querido, se você é de Deus, o seu pão está garantido. Agora, os seus desejos e as suas vaidades, não. Mas o pãozinho sobre a mesa, o tetinho sobre a cabeça, a caminha para poder dormir, o Senhor proverá. Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Jirê. Nós podemos descansar e descansar no Senhor. Ele cuida dos seus. Amém? Honra teu pai e tua mãe. Quem é que ensina filho a honrar pai e mãe? É o pai e a mãe. Agora, nós também, brasileiros, culturalmente, nós vamos fazer um almoço na igreja, servimos primeiro as crianças. Está ensinando o que para elas? Que elas são mais importantes. Elas são importantes, não deixam de ser. Mas se você quiser ensiná-la a honrar os mais velhos, o pai e a mãe, então tem que começar por aí.
vai numa cultura oriental, do Oriente Médio para o Extremo Oriente. Primeiro é servido o pai da família. Primeiro é servido o pai, depois a mãe, depois o irmão mais velho, depois a criança. Cheguei no Japão em 2005, uma menininha brasileira, Decassegue, vivendo lá. Eu perguntei: o que você está aprendendo na escola? Otosan, Okasan, Onisan. Eu falei: primeiro o pai, depois a mãe, depois o irmão mais velho. Na escola, na escola. Na escola, nós ensinamos nossos filhos a desrespeitar os professores. Eu fui um dia buscar o Samuel pequenininho na escola, estou lá esperando na porta, e um pai pega o menino pela mão, 3, 4 anos de idade, vira para a professora: eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui com esse menino, com meu filho. Eu quero saber o que está acontecendo com meu filho aqui, porque isso, aquilo, outro. Botou a professora abaixo da linha de zero, e ela vivendo, trabalhando numa escola particular. Não pôde fazer nada, coitada, tentou se ajeitar ali, e eu fiquei pensando com os meus botões: o que vai ser desse menino amanhã? É o que o treinador, o Dorival Júnior, falou do Neymar. 17 anos, vocês estão criando um monstro. Vocês estão alimentando e criando um monstro. Esse menino mal educado e mimado é um monstro. Muitos pais estão criando verdadeiros monstros, né? Porque se nós queremos ver os filhos honrando pai e mãe, quem tem que começar a ensinar e dar o exemplo são os pais. Primeiro, os meus filhos têm que me ver respeitando a avó deles, que é a minha mãe, a minha sogra, para eles poderem aprender a me respeitar. O jeito que você está tratando a sua mãe hoje é o jeito que seus filhos vão te tratar amanhã. O respeito que você dá aos seus pais hoje é o respeito que você vai receber amanhã. É uma ordem, é uma lei natural. Honra teu pai, honra tua mãe. Ensina seu filho a respeitar a mãe, a sua esposa. Ensina seu filho a respeitar o seu marido, o pai deles. Porque quando nós honramos nossos pais e nossas mães, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E por aí vai. Eu quero encerrar aqui, porque me detive muito na questão do mamon. Mas continua: não matarás. Eu fico impressionado com essa questão de armamento e de muitos crentes desejosos de atirar nos outros. Eu fiquei abismado um dia, eu falei: não acredito no que eu estou vendo e ouvindo. Eu fiquei assim, boquiaberto, um pastor tão admirado, tão celebrado, né, tão respeitado, ele dizia: não, o dia que liberar a arma no Brasil, eu vou comprar uma .45, ou seja, um trabuco desse tamanho, e torcer para o bandido entrar dentro da minha casa, porque eu quero dar um tiro bem no meio dos olhos dele. Eu falei: Jesus amado, um pastor? Eu oro para o bandido passar longe da minha casa, para Deus guardar a minha casa. Eu oro para não atropelar ninguém. Eu oro, eu clamo a Deus todo dia: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, não deixe eu atropelar alguém. Não deixe eu ferir, mesmo que num acidente, quem quer que seja. É esse sentimento, essa loucura de, sei lá, de ódio. Não adulterarás. Isso continua valendo, isso é palavra de Deus. Adultério, gente, é pecado, é uma ofensa a Deus.
quisera eu ter tempo para falar para vocês, mas você pode, pega aí uma chave bíblica, dessas bíblias que você baixa no seu celular, joga lá na pesquisa, adultério, e você vai perceber a quantidade de maldições que um adultério traz para dentro de casa e para o seio de uma família. A maldição que é quebrar a aliança, quebrar a santidade do relacionamento matrimonial. É uma série de maldições, é uma série de desgraças. E eu, ao longo da minha própria vida e experiência, nunca vi gente metida no adultério que progrediu na vida. Porque é um lamaçal, é uma areia movediça. Agora nós vivemos num mundo tão terrível, né, que não serve de exemplo, não valeria nem a pena dizer, mas eu fiquei tão escandalizado. Uma mulher famosa, dessas artistas aí, que eu nem lembro o nome, entrevistando, o pessoal entrevistando ela, e ela falando assim, livremente, como se fosse a coisa mais normal. Não, nós vivemos aqui um casamento livre. Eu falei, o que é isso? Porque a instituição casamento é uma instituição falida. Meu marido dorme com quem ele quer dormir, eu durmo com quem eu quiser, e ninguém interfere na vida um do outro, e nós continuamos na boa. Eu falei, gente do céu, eu estou ouvindo um negócio desse, o mundo apodreceu dessa forma e dessa maneira, e o sal que salga, e a luz que brilha. Então, a lei de Deus, ela serve para isso, para nos orientar, para nos admoestar. Ela continua sendo a lei de Deus, não adulterar, não matar, não furtar. Meus queridos, participar de licitações de maneira ilícita é roubo. Aceitar qualquer forma de propina, participar, dar propina, isso é furtar. Assinar o ponto e não trabalhar, isso é furto. Fazer de conta que vai e não vai e recebe, é furto. Não cobiçarás, aí são pecados do coração. Desejar o que é do outro, invejar a vida do outro. Contente-se, fique feliz com o que Deus tem te dado. Fique grato com a porção que o Senhor tem te repartido. Deus tem uma porção para cada um de nós. Deus sabe o que Ele pode repartir para cada um de nós. Não cobice a casa do outro, a vida do outro, a alegria do outro, o sucesso do outro. Tem gente que não suporta o brilho do outro, o sucesso do outro. São pecados do coração que o cobiçarás abrange. Eu quero encerrar aqui nesse momento, lembrando-nos que o mundo muda, a sociedade muda, mas Deus, os seus valores, os princípios, a moralidade de Deus nunca muda, meus irmãos, não muda. Igreja moderna, igreja pós-moderna, igreja emergente, igreja legal, igreja bacana, pastor isso, pastor aquilo, igreja que aceita aquilo outro, pode aceitar, mas a palavra de Deus não aceita. A palavra de Deus não mudou, a moralidade de Deus não mudou, o pensamento de Deus não mudou.
Nós é que precisamos nos adequar à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. E não ficar torcendo a palavra de Deus ao nosso gosto e ao gosto de uma humanidade caída e desviada de Deus. A palavra de Deus é a mesma. Idolatria é pecado, avareza é pecado, usar o nome de Deus em vão é pecado, não honrar o pai e a mãe é pecado. O que você faz pela igreja e não faz por sua mãe é pecado. Aqueles que não cuidam dos seus têm se transformado pior do que os incrédulos. É um santo na igreja, ajuda os irmãos, cuida dos irmãos, mas não cuida da mesma forma do pai e da mãe. É pecado. Está errado. Tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. Adultério é pecado. Furtar é pecado. Dizer mentiras e falsos testemunhos é pecado. Cobiçar a coisa do outro, a vida do outro, inveja santa é pecado. Tudo isso é pecado. Pode para o mundo não ser, mas para Deus é. E para quem teme a Deus também é. Vamos orar?